Quarta-feira, 7 de junho, Dia da Liberdade de Imprensa. E eu faço uma pergunta no início do nosso programa. Vocês não acham que nós há muito perdemos a nossa liberdade de expressão? Hoje nós estamos sendo fiscalizados, monitorados e rastreados. Até as palavras que nós vamos proferir, geralmente elas poderão sofrer alguma censura e nós temos o risco de perdermos nosso espaço, a nossa liberdade, se formos desmonetizados. Portanto, estamos longe de hoje podermos celebrar a verdadeira liberdade de imprensa. Opção para a Vida. Hoje estará trazendo o pastor Antônio Júnior e ainda você ouvirá neste programa o cantor e pastor Armando Filho. Quero que valorize o que você tem. E você vai ficar agora com o cantor e pastor Armando Filho. Nos aguarde. Cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo a Jesus que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Até todo dia feliz. Deixe-me ver e deixe-me ver. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Glória a Deus. Neemias capítulo número 9. Neemias capítulo número 9. Nós vamos ler do versículo número 1 até o versículo número 6. Neemias 9, versículo número 1 até o versículo número 6. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Beni, Cadimael, Sebanias, Buni, Serabias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadimael, Bani, Azabinéias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías, disseram:
levantai-vos e bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizei e louvor. Só tu és Deus. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Meus queridos irmãos, nós vimos no capítulo 8 o início de uma grande mudança. E essa grande mudança, ela visava a reparação e a restauração espiritual do povo. Ou seja, nós vimos no capítulo 8 o início, então, dessa restauração espiritual. A fé dos eleitos de Deus tinha se dado crescimento, tinha se dado através do conhecimento da verdade, levando-os ao primeiro ato de piedade, onde se concretizou e promoveu na vida deles, daquele povo, a confiança dos próprios escolhidos de Deus. Eles se levantaram confiantes, e eles partiram então para uma santificação. E então nós aprendemos duas coisas que a gente notou no povo. A primeira delas é que nessa restauração, nesse novo levante, dentro da direção ou dentro da liderança havia unidade. E a unidade é uma característica importantíssima para o desenvolvimento, o crescimento de uma igreja. E sobretudo para essa igreja dizer ao mundo que Deus está nela. A segunda coisa era que havia do povo, ou no povo, uma espontaneidade para se voltar para Deus, para se voltar para as Escrituras. Esse povo, eles não foram coagidos, eles não foram forçados, mas deliberadamente as pessoas fluíam para ouvir os relatos poderosos de Deus, através da oralidade de Esdras. Houve, irmãos, um despertamento eficaz e promovido justamente pelas Escrituras. O povo passou então a ter um propósito de vida. Eles queriam ouvir a palavra, e eles saíam de suas casas e se ajuntavam para ouvir as Escrituras. E isso não era algo aleatório, porque o povo pedia para que Esdras trouxesse as Escrituras. Então o pessoal se reunia de acordo com o relato de Neemias, mas eles sabiam o que eles queriam. Eles não queriam ouvir nenhuma história extra, nenhuma fábula. Eles queriam ouvir Deus falar através das Escrituras. E isso é uma lição para nós como igreja. Nós precisamos então, irmãos, ter essa ciência. Nós precisamos então ter esse nível de comprometimento com Deus, anelando a sua palavra e querendo ela. Não dá ouvidos a qualquer outro tipo de coisa, a não ser o próprio Deus falando através da sua palavra. Então o povo de fato não queria saber de outro livro, a não ser aquilo que Deus já havia revelado e que tinha dado ao povo de Israel. Perceba, irmãos, nesse momento aqui de Neemias, o cânon ainda não estava fechado, ainda não tinha o Novo Testamento, ainda não tinha alguns livros do Antigo Testamento, mas Deus já falava de forma alta, clara, eficaz, objetiva, e o povo já se alimentava da poderosa palavra de Deus, ao ponto de fazer com que o povo tivesse fome da palavra de Deus e não quisesse outra coisa a não ser a Bíblia. Outra coisa que se destaca desse movimento poderoso e impactante é que havia
um interesse muito grande no povo, e desse interesse eles passaram a ignorar o tempo. Eles iam e ficavam horas e horas e horas ouvindo a ministração da palavra, horas e horas, talvez alguns até mesmo no sol, mas desde o amanhecer até o meio-dia eles ficavam para ouvir a palavra de Deus. E a exemplo de Neemias, eu me convenço que para uma igreja ser alegre, que conheça e confesse a verdade redentora e a centralidade em Cristo, em contraste às avançadas estratégias dos falsos mestres, a igreja ela precisa promover o conhecimento da verdade pela exposição das Escrituras. Foi isso que Neemias, que Esdras fez. Especificamente Esdras, ele abriu o livro sagrado, a boca de Deus novamente era aberta, e o som poderoso dos seus lábios estrondava aquela comunidade. E eles iriam experimentar então essa grande mudança em suas vidas. Era o início então dessa grande mudança. E eles passaram a se interessar pela piedade, por uma vida virtuosa e o espírito da verdadeira consagração. Outro aspecto que julgo importante e imprescindível para um genuíno avivamento é que tem que se haver um processo exitoso de revitalização. E dentro desse processo de revitalização, a liderança ela tem que estar coesa, unida e em comunhão. Esdras, ele ocupa esse lugar de destaque, e então o texto do capítulo 8 vai também destacar os seus auxiliares, trazendo uma leitura para a comunidade que ali havia uma coesão. O Deus de Esdras era o mesmo Deus dos seus auxiliares, e aquilo que Esdras ia falar era a mesma fé dos seus auxiliares, e isso falava muito a todas aquelas pessoas que estavam ali. E a gente viu então o impacto, irmãos, que as Escrituras tiveram na vida daquela comunidade, levando as pessoas a se arrependerem de seus pecados, fez com que as pessoas percebessem o nível horrendo de pecado e de ofensa a Deus, ao tempo que as levou a se prostrar diante do Todo-Poderoso. E uma realidade que nós não podemos mascarar é que se você não está exposto às Escrituras, se você não tem o hábito de estar na exposição das Escrituras, dificilmente você terá consciência do pecado, da ofensa a Deus. Você passará a ter uma opinião de acordo com o seu coração. É o que nós mais ouvimos muitas das vezes do movimento chamado desigrejado, que nós aprendemos aqui com o pastor Weber. Das pessoas que frequentaram a igreja, mas pelo fato de amar mais o pecado do que a Deus, abandonaram as Escrituras, abandonaram a Deus, abandonaram a igreja e passaram a viver de acordo com o que diz o seu coração, ou aquilo que conforta o seu coração. E aí começaram a estimar pecado. E aí começaram a dizer que não tem problema não, é o amor. Isso é, irmãos, a consequência de você não ser exposto à palavra. Se você não é exposto à palavra, você nunca vai ter consciência da ofensa para com a divindade. Ao tempo que as levou a se prostrarem diante do Todo-Poderoso, isso faz entender que a verdade das Escrituras configura a veracidade, que a salvação dos crentes remonta regularmente a sua origem no plano redentor de Deus na eternidade. Com a descoberta da palavra de Deus, o povo teve acesso aos grandes feitos revelados nas Escrituras, o que fez eles celebrarem com festa.
O que se destacou foi justamente a festa dos tabernáculos, que existe entre o povo judeu até os dias de hoje, conforme o pastor Bosco mostrou na ilustração na semana passada. No capítulo 9, veremos o efeito duradouro desse avivamento no povo. O povo estava alegre, havia celebração, eles haviam descoberto as ricas promessas do Senhor, eles tinham experimentado aquilo que os seus antepassados haviam experimentado, a doce e inefável graça de Deus sobre suas vidas, o impacto poderoso, profundo e estonteante das Escrituras. Agora o povo entra em um momento de contrição, um sentimento pujante de arrependimento, por causa dos pecados cometidos e pela ofensa a Deus. É um momento em que não receiam pelo castigo. Veja bem, eles não receiam o castigo, mas eles entendem o amor e a gratidão à divindade. Eles vêm para Deus não com medo do castigo, mas por entender o amor de Deus para com eles. E o que a vida deles fere a esse Deus que ele passa a amar. Versículo 1. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum em pano de saco, e traziam terra sobre si. O pensamento no seio do povo era de arrependimento, de contrição. Era uma profunda convicção de pecados que os levaram ao jejum, a se cobrirem com panos de saco. Eles entenderam a necessidade de se humilhar. Meus irmãos, e quando nós lemos um relato como esse, não tem como o coração do pastor clamar por dentro: Senhor, nós precisamos de momentos como esses. Nós precisamos de contrição, de arrependimento, de choro, de humilhação. Porque é nesse momento que nós encontramos Deus. Percebam, irmãos, que um avivamento ele passa por uma completa restauração do indivíduo e do coletivo. É necessário Bíblia, conhecer a Deus, entendê-lo, e aí ser tomado completamente pelo Espírito, produzindo arrependimento, convicção de pecado, tristeza pelo pecado, vontade de se conectar com Deus. E para isso, consertar as coisas. Consertar as coisas. Se humilhar diante de Deus e confessar os seus medos, os seus defeitos, a sua insignificância. Versículo número 2, olhe comigo. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seu pai. Olha que coisa interessante. Aqui é uma necessidade de se retirar do meio do povo aquilo que está embaraçando o povo, aquilo que está atrapalhando a comunhão deles com Deus. Aqui não é uma segregação, aqui não é uma exclusão de pessoas, aqui é, irmãos, um entendimento diante das Escrituras que não tem absolutamente como as trevas andarem em comunhão com a luz. É preciso que lhe embaraça, que lhe atrapalha. Se for a TV, que faça. Se for o celular, que seja. Se for uma pessoa, vá em frente. Se for um vício,
alguma coisa que te faz ficar longe de Deus, retira da tua vida. O que é que você está esperando? Isso está te embaraçando, isso está te atrapalhando. Isso é um ídolo. Retira urgentemente da tua vida. Foi isso que eles entenderam. Havia um povo que estava atrapalhando eles, e era preciso que retirasse eles de perto, porque esse povo estava trazendo ídolo, prostituição, pecado. E o povo descobriu que Deus não tolera pecado, porque Ele é santo, Ele é puro. A igreja precisa entender que ela não aceita pecado. O pecado precisa ser extirpado, retirado, urgentemente. Porque senão ela morre. Ela mata o indivíduo e depois ela mata a coletividade. O pecado faz isso. Mas, irmãos, o quebrantamento passa então por uma depuradora. Ao passo que a purificação vai chegando nos indivíduos, nos crentes, nos fiéis, os filhos de Deus, eles são levados ao choro, à confissão, ao arrependimento genuíno. É o verdadeiro objetivo quando você está diante da palavra, é você se prostrar diante de um Deus santo, e você chorar todas as suas coisas que você faz, e que ofende a Ele. Não tem absolutamente como você se achegar a Deus e você continuar com a sua soberba, o seu eu. Você tem que se humilhar. Você tem que chorar. E eu posso dizer sim esta noite, que voltemos aos áureos anos em que o culto de oração era choro, era lamento, era pranto. Não para que o outro ficasse observando, eita, fulano está em pecado, mas para observar e dizer, eita, Senhor, me dá esse espírito que está no meu irmão, porque eu também quero chorar. Eu quero prantear, eu quero, Senhor, um verdadeiro arrependimento genuíno. Porque é isso que está faltando para nós, meus irmãos. Sermos levados a entender que nós ofendemos a Deus, e essa ofensa afasta-nos da divindade, do Ser Supremo, daquele que tem todo o poder e graça para perdoar. Versículo número 3. Levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Percebam, irmãos, que aqui o povo passava o dia ouvindo a palavra de Deus, e eles não aguentavam. Eles desfaleciam diante de tamanha consciência de pecado. Lamentavelmente, vamos ficar devendo a continuidade desta mensagem, devido ao nosso tempo que foi embora. Mas eu agradeço a você que esteve conosco, e eu espero em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Lembro a todos que continuem orando pelo programa Opção para a Vida. Não tem sido fácil nós permanecermos no ar, por isso contamos com as vossas orações. E também aqueles que quiserem se solidarizar conosco, ajudando a manter este programa no ar, deixo abaixo aí do seu vídeo o número da nossa conta corrente. Agência Banco do Brasil, conta corrente, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Nós agradecemos a todos que quiserem nos ajudar a manter este programa no ar, que não tem sido muito fácil devido à crise pela qual todos nós estamos passando, mas contamos no mínimo com as vossas orações. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo outra vez o cantor e pastor Armando Filho, louvando a Deus. E até amanhã, se Ele assim nos permitir. Diferente, né?
você faz.